Shavuot, Haverins, como vocês vão? Hakol Mercedes, tudo em paz? Vamos iniciar aqui uma nova porção, tá? E vamos iniciar a porção de Miketz, que quer dizer no final, tá? Não se esqueçam, hoje é o quarto dia, a gente vai acender a quarta luz de Hanukkah, tá? E nós vamos até o último dia fazer tudo certinho e eu, como sempre, vou ficar colocando para vocês, tá? Cada vez que eu acender, eu posto para vocês lá no Instagram, tá bom? A Parashá Miketz continua justamente onde parou o anterior. Quando eu digo continua justamente, é que fala após que o copeiro lá ele havia sido restaurado à sua função anterior, né? De colocar o copo de vinho na mão do faraó. Se passam 2 anos, tá? E é isso que nós vamos estar lendo aqui. Vamos ser breve, é uma porção curta, na verdade, tá? Ela não é uma porção longa. E temos só um ou dois pontos para nós vermos aqui, tá bom? Então, vem comigo agora. Baruch atah Hashem melech haolam asher bahal banu mikol hamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, em universo que nos conhece todos os povos, nos deste a Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, em universo que nos deste a tua Torá. E foi no final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava sobre o rio, quando 7 belas vacas de aparência saudável emergiram do rio e pastaram na grama do brejo. Então outras 7 vacas emergiram do rio, feias e magras, e pararam perto das vacas que já estavam na margem do rio. As 7 vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e saudáveis. Aí o faraó despertou. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. Ele viu 7 espigas de grãos crescendo numa só haste, boas e fartas. Então outras 7 espigas magras ressecadas pelo vento leste cresceram atrás delas. As 7 espigas magras engoliram as 7 espigas fartas e cheias. O faraó despertou, eis um sonho. Na manhã seguinte, sua mente estava fervilhando. Ele mandou convocar todos os magos e homens sábios do Egito. O faraó contou-lhe seus sonhos, mas não houve quem pudesse dar uma interpretação para o faraó. O copeiro-chefe falou ao faraó: meu delito eu recordo hoje. O faraó estava zangado com seus servos e colocou-me preso na casa do chefe dos matadouros junto com o padeiro-chefe. Nós dois sonhamos a mesma noite, cada um de nós teve um sonho para ser interpretado sobre o seu destino. Havia um jovem hebreu conosco, um escravo do chefe dos matadouros. Nós lhe contamos e ele o interpretou. Ele deu a cada um de nós uma interpretação conforme o sonho, e as coisas aconteceram. Assim como ele interpretou a mim, devolveu a minha posição, e ele foi enforcado. O faraó mandou chamar José, e eles os fizeram sair rapidamente do calabouço. Ele cortou seu cabelo, trocou suas roupas e veio ao faraó. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet ve'hayeu lenatan beit reinu. Baruch atah Hashem noten haTorah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus em universo, que nos deste a liberdade e plantaste a vida eterna no nosso meio. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus em universo, que nos deste a Torá. Só um minutinho. De volta. Eu tive que trocar meu óculos, porque esse óculos aqui é para mim ver para perto, né? Não tenho problema com distância, mas para perto para mim. E aquele outro que é o óculos que eu uso, ele é mais para descansar a minha vista, porque eu passo muito tempo na frente do computador, tá? E como eu vou ter que ler os comentários aqui, ele é melhor. Então, voltando aqui, nós temos aqui 3 pontos dentro dessa porção da Parashá Miketz, que é: Faraó tem 2 sonhos. Faraó tem 2 sonhos. Ele chama os magos, assim como os homens sábios daquela época do Egito, para interpretar esse sonho.
E por último, nós temos a revelação de que na prisão havia um jovem hebreu que interpretava sonhos. Essa primeira parte de hoje ela é bem curtinha, na verdade, tá? Então vamos ser aqui rápido, para não ser cansativo, mas porém transmitir o que essa porção ela tem a nos transmitir, que é o seguinte. Então se passaram 2 anos após o copeiro-chefe ali voltar ao seu cargo e voltar a servir na mão do faraó. E José estava preso durante esses 2 anos. E eis que o faraó ali ele tem 2 sonhos. E dentro desses 2 sonhos tem uma coisa semelhante, que é a questão de 7 animais e as 7 espigas, tá? O primeiro sonho nós lemos, o segundo também, então eu vou procurar resumir. As 7 vacas gordas que emergiam do rio eram devoradas por outras 7 vacas magras que também emergiam do rio. Assim como as 7 espigas grandes e boas também era devorada pelas outras 7 espigas fracas, né, ressecadas pelo vento leste. E ele acorda e o texto da Torá diz que a sua mente já estava fervilhando. Que no hebraico, nós vamos aqui ver que Vatipaen, tá? Vatipaen. Então, Rashi ele fala aqui que na verdade a sua alma ela estava angustiada, ela estava aflita porque eram 2 sonhos. Ele sonhou o primeiro, acordou, voltou a dormir e teve um sonho semelhante, só que com figuras diferentes. E ele mandou reunir os magos do Egito e os sábios, os anciões sábios. Só que ninguém conseguiu interpretar para ele, né? O Midrash e Rashi também comenta aqui que teve 2 interpretações, tanto dos sábios como dos magos. Os magos haviam dito para ele que, na verdade, as 7 vacas gordas é que a esposa dele daria 7 filhas bonitas, né, robustas. Só que ele perderia também as 7 imediatamente, na sequência. Morreriam também as 7. Os sábios falaram, não, isso na verdade são 7 reinos que o faraó conquistará rapidamente, mas também os perderá rapidamente. E é óbvio que o faraó não gostou de nenhuma das interpretações, porque todas elas eram ruins para eles. E ele falou, não tem ninguém aqui que consiga me interpretar por isso, o número 7. E a questão de os 2 sonhos se repetirem com figuras diferentes, quer dizer que é algo que está para acontecer. Eles tinham, né, esse costume na época. E aí, eis que o copeiro mora, o copeiro-chefe, ele pega e fala que está em delito, porque ele recordou naquela hora o que Yosef tinha dito para ele na prisão, que era justamente que quando ele fosse exaltado novamente e voltasse à sua posição, para ele se lembrar diante do faraó e falar dele. Só que se passaram 2 anos para isso. 2 anos, né? E na leitura anterior, nós comentamos que por que Deus permitiu que isso acontecesse com Yosef, passar mais 2 anos. Porque, embora ele tivesse um alto nível de confiança em Deus, ele quis atropelar o caminho ali que Hashem tinha instituído para ele poder chegar ao seu objetivo, né? Vamos dizer assim, ele queria encurtar, tá? E o copeiro fala para o faraó e fala desse menino hebreu que tinha lá no calabouço, quando eles estavam presos. E o texto é interessante que ele fala um rapaz hebreu, por quê? Ele não conseguia nem falar o idioma egípcio, né? Estava vamos dizer assim, muito mais baixo, e além dele não conseguir falar, ele conseguiu interpretar, né? E o copeiro fala para o faraó que tanto ele como o padeiro teve 2 sonhos semelhantes e o jovem interpretou favoravelmente, interpretou corretamente, e o que ele interpretou foi o que aconteceu. O faraó imediatamente mandou chamar Yosef e José. Eles o fizeram sair rapidamente do calabouço, ele cortou seu cabelo, trocou suas roupas e veio ao faraó. Eu só quero chamar a atenção aqui, pessoal, que
Na Bíblia do João Ferreira de Almeida, que ele traduziu do grego lá, tudo, tá? Ele cortou a barba, tá? Mas aqui no hebraico cortou o cabelo, tá? Você pensa comigo, nós temos aqui né, figuras, Abraão, Isaac e Jacó. E sempre você vai ver um desenho, ou até mesmo para criança, você vê lá essas figuras todas com barbas. Era um costume daquela época entre os hebreus, né? E o texto diz que eles cortaram o cabelo, porque a barba não. Eles sabiam, tá? Eles não tinham tempo, eles estavam ali como servo, como é que eles iam ficar se embelezando? E nós lemos e entendemos que Joseph, ele era um jovem extremamente vaidoso. Nós ouvimos falar sobre a questão do cabelo, que ele deixava, ele encaracolava os cabelos, ressaltava os olhos. Ele era um jovem vaidoso, presença de porte e de fisionomia, diz que ele era belo. Então, foram cortar o seu cabelo para ele se apresentar perante o faraó, tá? E assim encerra essa nossa primeira porção. Como eu disse, ela é bem curta e ela tem esse ponto que eu queria chamar a atenção. Deixa eu só encostar um pouco aqui. E justamente o que nós vemos aqui é essa questão, tá? Que aquilo que Deus determinou, muitas das vezes, por mais que José ficou muito escuro. Só um minuto, pessoal. Eu não sei, eu tiro a cortina, faço, fica a luz piscando, mas eu de menos. Vamos lá. Aquilo que Deus determinou não vai mudar. No tempo certo vai acontecer. Mesmo que José, ele tinha essa confiança extrema em Deus, ele tentou de uma certa maneira adiantar aquilo, tá? E o que nós podemos aprender com essa lição é que justamente como ele, não viemos a deixar as coisas na mão de Deus. O que você colocou na mão de Deus, não tire. Aquilo que Deus determinou, ele vai fazer num tempo propício e certo para você, como nós vamos ver a seguir. Tá bom? Então, é isso que nós temos aqui para hoje, para domingo. Amanhã nós continuamos, tá? Aí vai entrar a questão de Joseph interpretar os sonhos do faraó. E eu espero que esse shiur, essas aulas, né, essas leituras das parashutes da Torá venha ser educativa, ela venha ser boa para quem está vendo. E uma coisa, pessoal, eu analisando aqui dentro do meu canal, eu vi que a maioria das pessoas que veem o vídeo são pessoas que não estão inscritas. Então, se você está vendo, você gostou desse conteúdo, se inscreva, compartilhe, achou interessante, relevante? Assim você ajuda que esse vídeo alcance mais pessoas, porque nós estamos vendo um grande número de gente procurando se aprofundar mais dentro da Torá. Já falei dos Benei Noas aqui, já dei um comentário com vocês sobre quem são os Benei Noa, como sempre existiram, como sempre estiveram com o povo judeu. E Baruch Hashem tem crescido esse número, tá? Porque quando você começa a ler a Bíblia no seu contexto original, a sua interpretação correta, você começa a entender muitas das coisas, tá? Então, mais uma vez, não se esqueçam, se inscrevam, deixem um like, tá? Compartilhe se gostou. E assim, mais uma vez, eu agradeço toda a Arabá. Eu estou começando agora, a partir de hoje, uma nova sessão de vídeos, tá? Que é justamente sobre a questão lá dos 3 primeiros vídeos que eu fiz porque eu saí do cristianismo e bastei o judaísmo. E agora nós vamos entrar na questão do Novo Testamento. Olha, vai estar show. Para quem gosta de leitura, para quem gosta de se aprofundar e ver e entender, dá uma conferida lá, tá? Eu vou estar subindo os vídeos e vamos comigo entender profundamente, tá? Essa questão.
E mais uma vez, Todarabá, fiquem com Deus e Lehi Traot. Até amanhã, se assim o Eterno quiser. Abraço.